Oi, crianças! Sejam bem-vindos a mais uma aula online. Professora Simone Paulucci com vocês. Hoje, segunda-feira, dia 5 de outubro de 2020, vamos trabalhar o livro de português, esse aqui, e vamos também trabalhar o volume 4, Pé de Imaginação. Bora para nossa aula? No livro Pé de Imaginação, tá? Que é a revistinha de vocês. Vocês fizeram até a página 23. Aqui a atividade, olha, a última foi para separar as palavras, escrevendo a frase corretamente. Eu já corrigi, quem está me enviando no PB eu corrigi. E agora, na página 24, leia, imagine e ilustre essa parte do texto, a ciranda das cores. Eu vou ler. Numa clara manhã de sol, o azul do céu e do mar resolveu com outras cores conversar. Chamou o amarelo do sol, o vermelho da maçã, o verde do capim, o branco das nuvens e se pôs a falar. Vamos brincar de trocar de lugar? Então você vai desenhar de acordo com essa leitura aqui. Quais são as cores que você vai colocar em seu desenho? Muito bom! E na página 25, leia, imagine e desenhe conforme o trecho abaixo. Eu vou ler, você vai imaginar, aí você vai desenhar. E rapidamente tudo ficou diferente. O céu ficou vermelhinho, de doer nos olhos da gente. As nuvens ganharam uma cor reluzente. O verde se espalhou pelo mar e toda a areia da praia se fez azul. Aí você vai fazer o desenho conforme essa leitura. Aí você vai reler novamente essa história, ciranda das cores, e vai fazer o seguinte. Circule no texto quem fez a pergunta. Tem uma pergunta aqui no texto, você vai circular. Leia a pergunta do texto com entonação e expressividade. O que é entonação? Impostar a voz. Não é para ler bem baixinho, bem alto. E expressividade, mostrar assim, ó, como se diz, essa expressão do rosto. Não fica assim, ó, sei o que. Com expressão, com alegria, tá bom? Diz assim, leia novamente o trecho e destaque o que se pede. Pinte as letras maiúsculas no texto e verifique como elas aparecem. Circule os sinais de exclamação e realize a leitura com entonação. Você vai treinar essa leitura em casa. Pode treinar quantas vezes for necessário, porque quanto mais a gente lê, mais a gente melhora na leitura. A mesma coisa, quanto mais eu escrevo, mais eu melhoro na escrita. Quanto mais eu falo, mais eu aprendo a falar. Beleza, gente? E agora no livro de português, lembra que a gente fez o poema A História do Peixe Voador? Pois essa história é verdade. Existe sim um peixe voador. Você vai abrir na página 138, aqui ó, no livro de vocês, de português, tá? Aí diz assim, a incrível história do peixe voador. Nós lemos o poema na página 134, que o poema tem o quê? Estrofes e versos, e no poema tem também rimas, tá? Por exemplo, era uma vez um peixinho que não conseguia nadar, ia e vinha de carona no embalo das ondas do mar. Aqui é uma estrofe. Uma estrofe é um conjunto de versos, e cada verso são as linhas. Então, onde é que está a rima aqui, ó? Nadar, mar, tá? Agora, nós vamos ler um texto que está escrito em prosa. O que é em prosa? A estrutura da escrita vai do começo ao final da linha, ó. Tá vendo? Ó? Aqui é em prosa. Tem parágrafos, tá? E sempre que inicia um texto com letra maiúscula, no texto tem o título e quem escreveu o texto, tá? Então eu vou ler aqui para vocês. A incrível história do peixe voador. Passarinhos voam, morcegos voam, baratas voam e peixes. Também se forem exemplares das espécies conhecidas como peixes voadores, que apresentam nadadeiras peitorais alongadas usadas para planar. Agora eu vou para o segundo parágrafo. Ao contrário do que se possa pensar, os peixes voadores não possuem asas como as aves. O que lhes permitem voar são as nadadeiras peitorais, maiores que as dos outros peixes, com base rígida e ramificações que aumentam sua área de contato com o ar. Seu voo é também diferente daquele observando nas aves.
Eles não batem as nadadeiras, mas planam, com elas abertas após tomar impulso pelos batimentos de sua cauda, grande e assimétrica. O título: A Incrível História do Peixe Voador. Quem escreveu foi Alexander Kellner. Está disponível, nesse endereço que é endereço eletrônico, www. Aqui diz o endereço. O ano que foi acessado em 2007. E aqui tá a foto, como vocês viram da aula passada. E agora, tchananã, vocês vão abrir na página 140, tá? E vocês vão escrever, presta atenção. Tá aqui o título, Peixe Voador. Era uma vez, aí você vai escrever. Aqui, mas, aí no final, um dia, aí você termina. Porque a história tem que ter começo, meio e fim. O começo é a introdução. Era uma vez um peixe voador, Mas o que aconteceu na história? Mas, aí você escreve que é o meio, é o desenvolvimento da história. E a conclusão, um dia você vai concluir a história, lembre-se. Se você iniciar uma história, você também tem que concluir a história. Mas antes de concluir, tem que ter o desenvolvimento. Essa é a atividade de hoje, tá bom? Bons estudos e até a próxima aula. Como pode um peixe vivo viver fora de água fria? Como pode um peixe vivo viver fora de água fria? Como poderei viver? Como poderei viver sem a sua companhia? Sem a sua companhia. Tchau, gente! Como poderei viver sem a tua